Pronto. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é uma segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Vamos aproveitando, vou só arrumar um negócio aqui. Pronto. Aproveitando esses minutos que antecedem as 9 horas para o nosso aprendizado acerca do livro dos Espíritos. Saiu para nós a questão 929. Está lá na Penas e Gozos Terrestres, no capítulo 1 do livro 4. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Aí os irmãos respondem: não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar. Se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Diz-se frequentemente: não há profissão tola e não há profissão tola, e não é a satisfação que desonra. Disse para os outros e não para si. Olha quantos aspectos dentro de uma questão só. Primeiro, nos fala que, estando privados de todos os recursos, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não se tenda a morte por perspectiva, que partido deve tomar? Primeiro, meus irmãos, a única coisa certa que nós temos, nós já saímos com uma sabedoria. Quando a gente saiu para essa viagem, a gente sabia que ela iria ter começo e fim. O que haveria no meio dependeria muito das nossas atitudes. Quantos casos a gente não fica sabendo, a gente não tem relatos de pessoas que encerram a vida através do suicídio. O suicídio nada mais é do que atentar contra Deus, que te deu a oportunidade. Esse é o primeiro atentado contra Deus. O segundo atentado é contra a sua lei. Não matarás. E você faz aquilo com o presente, com a misericórdia que Deus lhe concedeu. Você atenta contra si. Então, olha, nós já temos que um dia chegará o momento de retornarmos à nossa casa. O que a gente tem que fazer é justamente procurar por todos os meios e recursos usar desta viagem para fazê-la da melhor forma, em prol do nosso desenvolvimento e em prol do nosso próximo. E aí termina falando o seguinte: morrer de fome, deve-se deixar morrer de fome. Nós não devemos deixar ninguém morrer por aspecto nenhum. Estando ao nosso alcance, nós devemos esgotar todos os recursos. Todos.
é um dever nosso. Marcos, traz para nós aí complementa a sua explicação. Eu acredito que tudo isso que você expôs aí, essa pergunta, está contemplado nessa leitura de hoje, né? Que nós escolhemos, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Qual que seria a aflição? Eu costumo dizer, a aflição é aquele que está doente em busca da saúde, né? Que está com fome ao prato de comida, quem está encarcerado é a liberdade, né? Então, a cada momento nós encontramos também com novos caminheiros junto conosco com as suas necessidades. E às vezes nós queremos esperar ficar rico para falar uma palavra amiga, para dar uma palavra de consolo, de esperança, para ao menos dizer assim, obrigado. Não precisamos ficar ricos nem esperar fortuna para buscar no tesouro do nosso coração esse sentimento, né? Então nós vamos aprendendo a cada dia, a cada momento, né? Através dessas benesses do Evangelho e da nossa doutrina consoladora. As oportunidades que a vida nos apresenta e muitas vezes a gente se equivoca. Todos nós já cruzaram por nossos caminhos pessoas que às vezes a gente pergunta. Aí nós vamos voltar lá no texto do homem de bem. Será que eu fiz mesmo tudo o que eu podia? Tudo que estava ao meu alcance em prol deste irmão? Será que realmente? Aí a gente muda, a gente inverte a questão, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, olhando para nós. Qual vai ser a ideia, o julgamento que aquele irmão... Será que era aquilo que ele queria? Igual você acabou de falar, Marcos. Às vezes, a pessoa queria apenas atenção. Só. Aí a gente se pergunta, será que eu dei toda a atenção devida? Meus irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre melancolia. Eu digo que aqui é uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de aprendizado. Não há aquele que saiba tanto que não tenha a aprender. E não há aquele que saiba tão pouco que pode ignorar-se diante do conhecimento. O conhecimento, ele é como a luz. Meus irmãos, 9h. Eu os convido para elevarmos os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele a assistência dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, rogando a sintonia com os nossos anjos da guarda, aqueles que se dispõem a nos dar bons conselhos e boas intuições, para que todos nós, juntos, possamos ajudar aos nossos irmãos que cruzam os nossos caminhos na condição de aflitos, de sofredores, de necessitados, de mestres. Pai, nós, neste momento, louvamos a Ti, como Jesus nos ensinou, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Marcos, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo na família da SES, da Casa Espírita Seara Divino Amigo. A palavra é tua, fique à vontade. Nós externamos nosso bom dia a todos e a todas, né, que estão em sintonia conosco, rogando a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a proteção para todos. Nesta manhã, na oportunidade que temos de estudar um pouquinho mais do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos a leitura A Melancolia. A 25ª leitura, o subtítulo deste capítulo. Sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que aspira à felicidade, à liberdade, mas que solidamente, atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo e, sofrendo o corpo, a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. E então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora, que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar, seja devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou, e se no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-vos com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. François de Geneve e Bordeaux. Meus amigos, irmãos, companheiros, neste momento que estamos estudando o Evangelho, desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós lembramos que quando Jesus, na sua missão na Terra, né, durante o tempo que passou aqui, a todo instante da sua caminhada, ele deixou ensinamento para nós. Bem-aventurados os aflitos. Nós lembramos que essa leitura, aqui o capítulo 5, extenso, né, porque ele contempla 31 subtítulos, que é como fosse um roteiro para o nosso estágio aqui na Terra. Então, nos fala dessa estadia que estamos tendo aqui, mas nos fala das justiças das aflições, causas das aflições anteriores, né? Ele vem nos falar claramente da reencarnação. Então, nós estamos neste planeta, nós estamos na Terra, neste processo para a nossa evolução. Então, todo este momento que temos, nós estamos refletindo sobre a nossa reencarnação. Às vezes nós sentimos, muitas vezes, essa inquietude que temos. Muitas vezes nós somos tolhidos assim por uma tristeza, né?
uma amargura, e nós ficamos até sem saber de onde vem. A tristeza, na verdade, tudo é um sentimento que nós temos, a princípio. Porque, veja, se nós perdemos um ente querido, uma família, nós temos esse sentimento para expressar. Mas esse sentimento de tristeza, ele passa 2, 3 dias, ou um pouco mais, ele não traz um processo patológico para nós, assim, uma doença, uma enfermidade. Nós ficamos tristes, mas logo, logo nós vamos acalentando, nós vamos buscando conforto para que nós possamos nos fortalecer a cada instante. E às vezes até por objetos, né? Nós ficamos tão apegados às coisas, mas também até o objeto que nós perdemos, ou que nós sai de nosso descontrole, nós entristecemos. Então é um sentimento, mas um sentimento que nós podemos, com o tempo, ir conciliando aquele que nós estamos precisando de entender, abrir mão de muitas vezes do nosso egoísmo, que nós queremos justamente, que nós não queremos perder nada. Mas tem um momento que vem a melancolia. Quando a gente fala desse assunto, eu falo de uma vivência assim, que a gente não tem nenhum conhecimento terapêutico, né, especializado, mas da vivência que nós temos de acolhimento das pessoas na casa espírita, nas nossas farmacinhas, né, que nós falamos carinhosamente, é onde as pessoas nos procuram muito, justamente com esse sentimento de angústia, de melancolia, que nos procura. Às vezes vem nós, uma pessoa mais velha, ou talvez tivemos uma caminhada maior, ou dentro da própria doutrina, que eu acho que é a base maior. E hoje nós vemos que a quantidade de pessoas que chegam, pode ser até no consultório médico, pode ser conosco na casa espírita, e a primeira tristeza que ela tem, ela transforma aquela tristeza num sentimento melancólico. E muitos já chegam falando, eu estou no estado de depressão que eu não estou aguentando. Nós temos que pensar que a depressão é um processo. Ele pode começar da tristeza e ter essa evolução. Mas muitas vezes nós queremos também resolver os problemas muito rapidamente, não refletir aquilo que está acontecendo. Nós falamos que a primeira coisa que nós falamos, né, as pessoas falam, nós falamos. Por que eu? Tantas pessoas para sofrer, para passar por essa enfermidade, por essa decepção, e por que eu que tenho que passar, não é? Então, aí nós já vamos realçando o nosso egoísmo. Mas nós esquecemos de lembrar dessa leitura do Evangelho. Nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiação. Então, a dor é a nossa companheira. Essa aí, nós gostamos ou não, nós vamos ter que caminhar com ela. Mas nós temos que aproveitar esse momento que temos, das nossas alegrias, né? Da nossa tristeza, muito mais do nosso aprendizado, para valorizar essa estadia nossa aqui na Terra. Nós não estamos aqui só para fazer turismo, né? Nós estamos para fazer a nossa evolução. E ela vem de forma diferente. Ela vem na forma da família, ela vem na forma de amigo, ela vem do nosso trabalho. Todo esse processo que nós passamos, nós vamos crescendo quando nós aceitamos. Porque nós podemos ter uma tristeza trazida pelo desemprego, por um conflito em família, por uma enfermidade. Então, tem uma série de processos. Nós ficamos tristes. Mas se nós se entristecermos, não buscarmos uma saída, um entendimento, vai nos levando para a melancolia. E aí o que acontece? Nós vamos ficando melancólicos, nós vamos entregando. Aí vai em todos os consultórios médicos, as terapias que tem, e às vezes as pessoas não conseguem melhorar. Porque eu acredito que a melancolia ela está inserida no nosso sentimento, no nosso coração. É aquela
é aquela repartição do nosso corpo, que a chave tem que abrir de dentro para fora. Então, nós achamos, mas eu vou no centro toda semana, vou no centro 2, 3 vezes por semana, eu ouço lá o evangelho lá o Walter fazendo o evangelho todo dia. Mas não adianta só nós fazermos assim. Nós temos que conhecer a história de Jesus, mas praticar aquele que pediu que nós fizéssemos. Então, bem-aventurados os aflitos. Todas as nossas aflições são essas que temos. Quando nós lembramos do sermão do monte, a montanha não foi só, nós acreditamos, não é aquela montanha de elevação geográfica. É montanha de nossos sentimentos, das nossas mazelas, né? É o desespero, porque a humanidade sempre foi esse processo. E Jesus trazia nessa bem-aventurança essa esperança, que tudo iria passar, né? O que ele sempre fala aqui, a nossa alegria, o nosso tesouro não está na terra, ele está no reino do céu. Mas nós temos que preparar esse tesouro, nós temos que trabalhar para que nós possamos fazer dessas virtudes um bem-estar para nós, para o plano espiritual. Então, nós sabemos que, lembrando quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, nós vamos ter essa morada, mas há uma necessidade muito grande desse aprendizado. Esse aprendizado, o Evangelho traz para nós, né? As obras de Allan Kardec, toda ela, nós passamos a estudar, nós vamos vendo o quanto que nós vamos crescendo, nosso sentimento vai desenvolvendo, né? E às vezes as pessoas pensam assim, não, quem tem que estudar são os médios. Meus irmãos, todos nós precisamos estudar um pouco. Não tem como. Como que nós vamos interpretar essa bênção que Deus deu para nós, um roteiro? Vamos dizer que ele nos passou um mapa desse tesouro da mina, que é a reencarnação. Mas se nós não estudarmos um pouco, se nós não conversarmos um pouco, dialogar um pouco, nós não vamos ter aprendizado. Então, às vezes batem, mas eu sou espírita. Ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, né? Né, Walter? Estando ali dentro, e a gente chega ali, mas o problema é na hora que nós saímos, põe um pezinho lá na calçada para sair do centro. E nós vimos aí nos dias de hoje, as pessoas chegam numa depressão, um sentimento depressivo, né? Chega e já quer chegar, a primeira coisa que é chegar na casa espírita, eu quero tomar um passo de corrente. Então, a gente vê assim, eu costumo falar, pô, você compra a briga lá fora e traz para mim resolver aqui? Ou qual que é para os médicos resolver? Então, passo de corrente, não é eu que tenho que arrumar um médico forte, não. É você que tem que ter um procedimento diferente. Porque você sai daí, a semana que vem você volta, nossa, hoje eu estou carregado outra vez. Poxa, mas se você não melhorar de vida, não vai adiantar, não. O que adianta você falar que é espírito e não mudar? Nada muda se nós não mudarmos. Então, chega lá e... Aí eu queria tomar parte, mas não quero com aquela pessoa, não. Ele é muito fraquinho. Aí eu vou mudar de centro espírita, porque esse centro aqui é muito fraco. Não. Não é questão de ser fraco ou forte, não. A Casa Espírita dedica ao trabalho do Evangelho, da prática do Evangelho. Nós somos carentes, médio, todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, não arruma briga para os outros gerenciar para você, não. Não é? Porque senão fica assim, eu vou voltar para os mesmos ambientes, vou fazer as mesmas coisas, as mesmas desavenças, a mesma complicação. É que você pode ter benzer com folha de zinco, porque a folha murcha e não melhora. E tem pessoas que estão ali, e vai levando o quê? Ele vai passar pelo estágio da tristeza, ele vai passar pelo estágio da melancolia, ele vai caminhando para a obsessão, caminha mais um pouquinho para a depressão e, se facilitar, caminha para o suicídio, porque não reage.
E quando nós estamos aí, nós estamos tristes, melancólicos, mas nós estamos com altivez, com vontade de melhorar, nem medicamentos nós precisamos tomar. Porque são coisas que nós podemos curar, está nos nossos sentimentos, está dentro de nós. Eu costumo até falar para as pessoas que procuram, você sabe o problema que você está passando. Você pode não querer, eu nem quero saber, mas você sabe onde o carro está pegando, você sabe. Então, não é, eu queria ir no médico para ver o que eu tenho. Não, é só nós fecharmos os olhos, nós sabemos o que é que nós temos. As enfermidades que nós temos, né? As mazelas. Porque se nós não cuidarmos, esse quadro vai evoluindo. Eu falei, nós temos, graças a Deus, tem esse recurso, né, esse terapeuta, né, que cuida da nossa mente, do nosso sentimento, muito importante. Inclusive, eu não sei ele. Mas não podemos deixar tudo por conta dele, não. É igual, vou no centro espírita que eu vou melhorar. Não, centro espírita é essa gotinha homeopática. Porque eu que tenho que procurar ser melhor. Então, a gente vai deixando esse processo evoluir e vai chegar a um ponto que o medicamento não dá certo. E quando chega aquele ponto que as pessoas já não conseguem mais no centro, que só quer ficar deitada, que não quer conversar com ninguém, você fala, ó, que dia bonito, eu não quero nem saber se o dia bonito é feio, eu quero ficar aqui. O corpo fica pesado de uma maneira que nós vimos que o nosso corpo fala por nós, não é assim? Nós aprendemos aí. Então, a pessoa, quando está nessa depressão, melancolia, quando ela consegue a crescer mais, aumentar. E nossos irmãos aproveitam, os irmãos que estão em volta, nós atraímos o que nós somos. Não adianta eu xingar, falar, espernear e querer que boas companhias. No nosso mundo é assim. Entre nós encarnados, nós escolhemos a nossa companhia, não é? Então, aí que vem, as pessoas vêm naquele processo obsessivo. Olha que dificuldade que é. Porque se você não ajudar, a recuperação é muito mais difícil. E nós temos que aproveitar esse momento, evitar. É uma porta que nós podemos fechar. Através, nós falamos aqui no início da nossa conversa, da pergunta que o Walter fez do Livro dos Espíritos, é a oportunidade que nós temos da nossa correção. Porque se eu não cuidar de mim, essa tristeza, esse mal-estar, ela só vai aumentando, meus irmãos. E nós tem muita gente que está nos ouvindo agora e que sabe o que eu estou falando. Às vezes minhas palavras são mal colocadas, vamos assim dizer, mas eu tenho certeza que do outro lado outras pessoas estão sentindo isso aqui. Nós temos que tirar aquele negócio. Estou triste. Ah, não, depressivo. Eu fico, assim, até com um sentimento preocupante. E, às vezes, a gente não pode fazer tanta coisa, né? Jovens, a partir de 13 anos, a quantidade chega lá, Fatimar, eu queria um remédio para melhorar. Eu estou na depressão. E a gente, às vezes, com essa amizade, com esse carinho que eles têm com a gente, e eu também tenho, como são meus filhos, vamos dizer assim, quem é que está deprimido? Ah, eu estou namorando um rapaz que meu pai não gosta. Ah, eu experimentei droga, agora estou com medo de continuar. Então, são atitudes. Ah, eu estou indo mal na escola. Meu pai, se eu não melhorar, ele vai me dar uma punição. Então, nós vemos que todo esse processo, esse sentimento, são coisas pequenas, mas que tornam-se grandes. E, às vezes, falta o quê? É o nosso diálogo, pai e filho, né? Nós assentarmos na mesa e colocar. Explicar por quê. Não é só porque eu não gosto, não. Os prós e os contras, né? E as pessoas querem que o medicamento vai resolver todo aquele problema. Que a oração vai resolver. O Walter tem, assim, aqui no presídio, quando é possível, eu sempre ajudo com os medicamentos da nossa farmácia. De vez em quando,
o diretor do presídio, que é uma pessoa que nos preza também, ele deixa que os presos escrevem algum bilhetinho para mim, contando a sua situação. É um desabafo, é difícil a gente estar lá e tem as regras que a gente não, né, não aproxima. Então, às vezes, as pessoas escrevem assim, só Marco, eu quero um remédio para eu dormir 24 horas, mas sem acordar. A gente vê o que é o encarceramento. Não físico, mas o encarceramento da consciência. Aí eu digo assim, meu irmão, se você dormir 24 horas, quando acordar, a sua pena ainda está para ser cumprida. Você tem que aproveitar esse momento, né? Para você fazer uma reflexão e tornar um homem melhor. Porque não adianta eu pegar um evangelho e mandar para ele de presente, porque eu não avalio a dor que ele tem, que ele está passando naquele momento. E nem sequer o arrependimento dele, que tamanho que está, não é? Então, assim, a gente vê que, e vira que esse processo é um processo assim que nós ficamos preocupados com vontade de ajudar, mas muita coisa está dentro de nós. Nós temos a chave para abrir essa porta. Foi não? Foi não? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte, Marco. Você falou aí do centro espírita. Muitas pessoas, elas querem negar a si a responsabilidade. Eles chegam lá procurando, eu estou carregado. Tá carregado. Mas o que é? Está carregado de energia, mas não é de energia ruim, não. O desequilíbrio quer dizer que tem alguma coisa em desnível. Você pode estar com uma carga imensa de boas energias e o que está te cobrando? Trabalhe. Distribua. Você não. A ganância, o medo de assumir a responsabilidade. Então, a gente vê demais isso. A pessoa está lá, mas se você falar com ele assim, venha nos ajudar, você principalmente que está lá sempre, direto, fazendo o atendimento pessoal. Se você falar com um irmão assim, vem aqui me ajudar, que seja organizar uma fila ali. Não vai. Isso é verdade. Tem gente que tem um potencial, né? Muito, como diz, forças iguais se repelem, né? Então, a gente tem o negativo e o positivo para que possa funcionar. E a gente vê, Walter, assim, eu fico observando assim, durante a semana a variedade de assuntos que passo por aqui. Eu acho muito bom. Eu lembro do doutor Fernando, vamos falar assim, bem recente, doutor Fernando, né? Com o seu conhecimento, a sua função profissional, né? Um terapeuta muito bom. Nós vimos aí a Marisa falar da grande oficina que é o lar da gente, né? Eu achei a posição dela, a sinceridade da Marisa usar, quer dizer, nós temos a nossa casa, a nossa oficina. Nós consertamos ali, recuperamos, construímos nosso lar. Lembrei também da Eni, ela falando que eu gostei demais ela falando sobre o índice, o preâmbulo, né? E a gente busca assim muito rapidamente. Ela falando que nós temos hábito de abrir, falamos ao acaso, né? Abrimos o livro sem nenhuma programação e não lemos as primeiras páginas do livro. E é verdade. Quando eu me tornei, eu optei, né? Eu escolhi eu era de outra religião e me quis passar para a doutrina espírita, tinha a vontade de conhecer um pouquinho. Eu ganhei um evangelho da dona Corina, que nós carinhosamente chamamos de mãe Corina, para ela tomar conta que as meninas lá no lar. E ele tem até hoje. E quando eu abri o evangelho, eu estava meio num grande avião, porém eu era um piloto desorientado. Quando eu abri o evangelho, está até marcado uma hora, eu posso te mostrar. Eu abri, caiu justamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E até hoje eu tenho esse evangelho desde 1975, né? Ele faz parte
do meu acervo, vamos dizer assim, e a gente fica pensando, esse bem-aventurados aflitos é o nosso consolo. Bem-aventurado sermão da montanha, né? Das bem-aventuranças, quanta beleza que tem. E não precisamos ser autodidata para entender que nós, se fosse só para ser compreendido por pessoas com as formações acadêmicas, Jesus não tinha posto nessa simplicidade do Evangelho. O Evangelho é a paz, é a pedra fundamental. E cada um de nós vamos dando aquilo que nós temos, né? É igual à construção. Importante é o cimento, é a pedra, é a ferragem, é o grão de areia, né? É o telhado, mas nós vamos fazer o grande edifício. Esse edifício que Jesus nos ensinou. Então, a gente fala assim, essa leitura da melancolia, o Walter, queridos amigos e irmãos que nos ouvem, eu estou falando bem de uma simplicidade, que eu não tenho. Isso aqui é assunto para ser tratado pelas pessoas com conhecimento nessa área da psicologia, né? E a gente não tem. Mas a gente fala do nosso dia a dia, desse trabalho que a gente vê, a carência que temos, né? Quantas pessoas que chegam ali e falam para você abertamente, eu não dou mais conta, eu vou suicidar. Poxa, você fica desesperado assim para poder achar uma palavra, e ele tampou os olhos, tampou o ouvido. Você tem que parar ali para poder refletir, para ver que caminho você pode ajudar. Emmanuel nos diz que quando temos uma pessoa, ele manifesta o desejo de encerrar sua vida, do suicídio, vamos dizer, se nós não ajudarmos, nós somos cúmplices também. Então, se eu sei que um amigo está ali, um irmão que nos procura, até desconhecido, ele chega ali e eu tenho a obrigação de sentir, de entender o seu sentimento, de levar alguma coisa que eu possa, que seja um vidro de remédio, um passe, uma palavra amiga, né? Para que ele possa ministrar, porque senão se eu não ajudá-lo, vai ser em qualquer situação de um familiar, nós somos cúmplices também dessa tragédia, porque nós vimos o problema e não ajudamos a resolver. Eu só para encerrar, eu lembro de uma passagem que do Chico Xavier, né? Eu não sei, eu tenho ouvido, que eu já ouvi tantas pessoas conhecedoras e tiveram a oportunidade de estar com ele, diz que certamente ele estava, uma vez estava lá na Casa da Prece, e chegou uma senhora, e falou, encontrou com o Chico, chegou, deu um tapa no rosto dele, e falou assim, ô senhor irresponsável, eu estou te procurando há muito tempo para você me dar um passe, você some no meio aqui, e lascou um tapa, daquele de ficar a marca no rosto dele. Aí o Chico, naquela humildade, olhou assim, viu Emmanuel ao lado dele. E falou, Emmanuel, o que eu faço? Ele falou, vai lá e dá um passe nela. Ele falou, mas ela me deu, a marca do dedo dela ficou no meu rosto. Ele falou, você ficou com a marca, mas ela tem necessidade do passe, entra lá e dá um passe nela. Então, a gente vê assim, ele foi lá e deu o passe na senhora que precisava. Olha que humildade, né? Da pessoa ter o exemplo para todos nós. Então, acredito que isso aqui, a gente fala assim, muitas vezes, ninguém não bate no nosso rosto, mas pede ali uma ajuda. Nós vimos essa pergunta do Livro dos Espíritos e contempla todo isso aqui. E nós podemos pedir o quê? Quando Jesus põe o da direita e da esquerda, né? Benditos são esses aqui, simbolicamente, porque eu tive fome, me deste comer. Estive nu e me vestisse. Estive com sede e me saciasse. Estive no cárcere e me visitasse. Senhor, mas quando é que nós vimos o Senhor que nem vimos o Senhor passou perto de nós? E foi todas as vezes que fizeram o menor de meus irmãos, é a mim que está lá fazendo. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, meus amigos e irmãos. É aquela pessoa que bate na nossa porta, ao invés de nós fazermos um julgamento, né? E a nós colocarmos naquele sentimento,
É aquele moço que está no semáforo ali fazendo aquele seu malabarismo. Nós não, em vez de nós acharmos que era um artista, ou uma pessoa, um pedinte, é um irmão nosso que está necessitado. E talvez seja o único recurso que ele tem para sobreviver, é fazendo aquele malabarismo, é batendo de janela em janela do carro, é aquele que passa na nossa porta, é aquele que nos pede socorro. Então, a melancolia, nós vamos ficar na tristeza só. Todos que estão nos ouvindo aqui vão fazer esse exercício. A tristeza passa rápido, é um sentimento. Não podemos deixar que ela avance para a melancolia, que ela faça aquela caminhada que depois nós precisamos de estar usando o medicamento. Não é indispensável. Quando chega num ponto desse, não tem. Temos que tomar, nós precisamos de remédio, né? Nosso corpo está enfermo, mas nós temos que tomar esse antídoto. Eu acho que acredito também que a maneira que nós temos para falar com Deus, muitas vezes nós achamos que aquela prece, ou só pedimos, ou só agradecemos. Mas nós temos aquele momento da nossa reflexão também, não é? O momento que nós, no nosso silêncio, Jesus nos disse, né? Vai para o aconchego do seu quarto, do seu apartamento, né? Do seu aposento, e ore. E para a oração não precisamos de muita coisa, nós podemos fazer uma oração simples, né? Mas eu vou encerrar mais uma vez, a gente lembrando desse ensinamento de Jesus. A prece que ele deixou para nós foi o Pai Nosso, né? Como modelo para o nosso exercício. Ali nós pedimos, agradecemos e louvamos a Deus. Que Deus seja louvado. Muito obrigado por mais este momento. E que as palavras minhas são do fundo do coração mesmo, da nossa vivência, das nossas caminhadas, e temos a certeza que muitas colheitas nós fizemos também. Às vezes nem nós, não foi eu que plantei, mas alguém plantou, me deu a honra, me deu a glória de estar colhendo esse ensinamento. A todos aqueles meus professores nessa escola da vida, nós vamos aí transformando, né, aos pouquinhos. Se Deus quiser, nós vamos vencendo. Muito obrigado. Durante a sua explanação, Marcos, eu me recordei de uma pessoa, de uma figura, o José Antônio Borsato, o fundador da Casinha do Pão. Para quem não sabe, o José Antônio teve uma relação muito íntima com a vida do Chico. Ele ajudava, levava o Chico para as palestras, dirigia para o Chico, levava o Chico nas reuniões, e era frequentador da casinha do Chico lá. Então, assim, ele dormia lá, era ele, a esposa dele, eles frequentavam bastante. Então, assim, ele teve a oportunidade de muitas histórias, ele presenciou muitas histórias com o Chico. E dizer que num dia ia sempre uma pessoa, de vez em quando, o Chico gostava muito de seresta. E o seresteiro ia lá fazer a serenata, o Chico. Aí o Chico virou e falou assim com ele. Falou, senhor Chico, você está triste? Ele falou, não, é que as músicas da seresta, muitas vezes, elas são tão tristes, são melancólicas. Eu queria tanto que hoje ele tocasse uma música diferente. Aí José Antônio Júnior falou assim, olha para você ver. Pô, música diferente? Como, Chico? Uma música mais alegre. Mas qual música que você quer, Chico? Não sei, mas podia ser uma música assim, né? Imagina o Chico Xavier fazendo assim na mão, batendo palminha na mão, falando que era para tocar. Então, assim, gente, era uma pessoa normal, que também tinha tristeza, que também, às vezes, se ressentia com os problemas dos outros.
pesava com ele. É tanto que ele ia tomar passe também, ao final das reuniões, geralmente ele ia tomar passe, se não me engano, com a Antusa, não é isso que o pessoal fala? Então, assim, todos nós temos que nos precaver, nos reabastecer, reequilibrar as energias. E um outro fato que aí eu lembrei do Zé Antônio, dizer que um dia passando aqui em Sacramento, ali pelo centro ali, e ele é uma pessoa muito comunicativa, de um sorriso largo e gratuito. Dizer que passando, e ele, bom dia, bom dia. Aí passou um moço de carro, e ele, bom dia. Beleza. Aí, de repente, veio um moço. Escuta, por que você me deu bom dia? Eu não te conheço, eu nunca te vi. Ele falou, não, meu irmão. E ele é daquela voz calma, pacífica. Não, meu irmão. Eu desejei bom dia para você com todo o meu coração. Você é meu irmão. Você merece ter um bom dia. Aí o cara falou assim, você tem um minuto? Eu falei, sim, claro. Falei, vem cá. E foi, sentou com ele no lugar lá e foi falar com ele. Falei assim, ó, eu estava passando ali, eu estava indo cometer um suicídio. A arma está aqui na minha cintura. E o seu bom dia me despertou. Porque você me tocou com a... Gente, eu não conseguia ver ninguém. Eu fechei. E eu estava indo... O meu propósito era esse. Mas por isso que eu vim te perguntar, por que você me deu bom dia? Aí o Zé Antônio, com toda a calma dele, com toda a experiência, foi conversar com o irmão pegou e foi lá e falou assim, ó, eu te agradeço, eu estava errado mesmo. Então, gente, olha para vocês verem como é que é a responsabilidade da gente. Um simples bom dia, carregado de amor, olha o efeito. E isso não é historinha, não. Quem conhece o Zé Antônio pode chegar e falar assim, escuta, o Walter contou isso ao vivo. E o Zé Antônio vai confirmar para você. Entendeu? Todas as duas historinhas. A gente fazia um atendimento na Casinha do Pão e geralmente depois o Zé Antônio chegava e batia papo com a gente, muito corrido, mas uma vez ou outra ele fazia isso. E ele contou um tanto de história do Chico para a gente, e inclusive essa outra história também, como exemplo do quanto o nosso bom dia, carregado com um sorriso sincero, com um fraterno amor, pode ter um impacto. Um bom dia, meus irmãos. Aí, eu chamo vocês a pensar o seguinte, dentro que o Marcos falou muito bem aí, que eu adoro, eu sou suspeito, eu adoro, eu aprendo demais com o Marcos. Com toda a simplicidade, eu aprendo demais. Aí eu falo com vocês, quantas vezes vocês já não deram aquele bom dia? Bom dia! E aí? Gente, todo mundo tem direito a ter sua melancolia. Todo mundo tem. Mas você não tem que sair contagiando ninguém. Não. Não contagia ninguém. Trabalhe para o progresso do próximo. Se você tem que distribuir alguma coisa, distribua coisas boas. Você conhece o Zé Antônio, você sabe como é que é a figura, né? Maravilhosa. É outra pessoa que eu tenho a honra de participar da amizade dele. Meus irmãos, vamos unidos. Igual eu falei, vamos doar as coisas boas. Então, aqui, e na casa de cada um de vocês nesse momento, vamos doar para
a purificação destas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, rogamos humildemente para que se compadeça de cada um de nós e deposite nestas águas os remédios de que cada um está necessitado. Os remédios para o corpo físico, o corpo material, e também os remédios para o nosso corpo fluídico. Pai, que essas águas nos sirvam a nos depurar, a nos limpar de nossas mazelas, imperfeições e erros, que provoquem em nós a mudança necessária a evoluirmos, caminharmos em sentido às tuas leis, ao teu amor. Pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos aqui depositadas possam chegar a todas as águas do planeta, levando este recurso benéfico aos nossos irmãos carentes, necessitados, aflitos. Que assim seja. Irmãos, o passe é aquele momento em que nos doamos, em que recebemos e também levamos do amor aos nossos irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade de trabalharmos em tua seara. Dai-nos, Pai, das tuas bênçãos, da tua luz, para que, somadas as nossas boas energias, possamos levar aos corações aflitos que nos cruzam o caminho, que possamos, através deste abraço fraterno, da nossa prece sincera, levar aos nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que estejam no sofrimento, na dor, no desespero, na aflição, o teu amor consolador, as tuas bênçãos. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece, Pai. Pedimos pela espiritualidade amiga, que é a proprietária deste trabalho. E neste momento eu convido para que cada um de vocês se eleve em preces, em agradecimentos a Deus, enquanto vamos receber o passe. Obrigado a todos vocês que estão conosco, vibrando, fazendo preces, orações. São vocês que nos dão a sustentação, o suporte, as boas energias. Agradecemos ao Marco Aurélio, que está conosco, que é sempre uma oportunidade de muito amor. Vamos lembrar aí que amanhã nós vamos ter o Evangelho das 9 horas com a Virgínia, que vai nos trazer lá de Brasília essas palavras maravilhosas. Marcos, eu vou te pedir, faça a prece final para nós, pode ser? Seus agradecimentos, suas considerações e a prece final. E muitíssimo obrigado. Meus irmãos, amigos, companheiros de Ideal Espírita, estamos chegando ao término deste momento de prece do Evangelho. Temos a certeza de pedidos e eternos como somos. Buscamos nessa manhã mais esse medicamento para o nosso corpo físico, especialmente para o nosso espírito. Nós agradecemos a espiritualidade por essa dádiva. E ao encerrarmos essa humilde reunião,
podemos até dizer este culto do lar, porque está sendo feito todos os dias, né? Temos a certeza que tem levado uma palavra amiga, um consolo, uma esperança a todos nós. E nós vamos terminando agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos nossos benfeitores espirituais, por essa misericórdia que praticaste para conosco. E em nome de Deus, Jesus, sob essa espiritualidade maior, nós encerramos esse culto. Nós sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Pedimos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. E nós agradecemos por mais este momento e encerramos em nome de Deus, pedimos permissão, encerramos este momento de prece, que assim seja. Meus irmãos, assim que eu termino aqui, que a gente termina aqui, eu vou lá, faço a extração do vídeo do Facebook, converto e publico no nosso canal no YouTube. O canal chama CESDA, C-E-S-D-A, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Para aqueles que têm, os quais eu tenho contato no WhatsApp, eu mando o link do vídeo. E o que é importante? A gente, muitas vezes, compartilhar este link, mandando ele para as pessoas que a gente gostaria que recebessem aquela energia, que tivessem acesso ao conteúdo deste vídeo, do nosso, como diz muito bem o Marco, do nosso evangelho, do nosso culto no lar. Então, aqueles que quiserem receber pelo WhatsApp esta mensagem com link para poder, inclusive, nos ajudar na divulgação, é só deixar para mim nos comentários ali o número do telefone, pode ser no privado, lá no Messenger, e eu passo todos os dias para vocês, tá? É uma forma da gente praticar o amor e a caridade. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, até amanhã. Marcos, só um minutinho, tá? Ok.